Fala galera, hoje então a gente vai para o primeiro dia da criação de Deus. Tinha falado no outro estudo sobre que Deus criou tudo do nada, né? O bará no hebraico, que significa tirar do nada, ex nihilo em grego, que é também tirar do nada. A gente vai agora para o primeiro dia, tá? Antes de falar isso, a gente vai falar aqui no Gênesis 1, versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Bom, esse Espírito de Deus se movia sobre as águas é exatamente... a água estava assim, vamos dizer assim, congelada, porque não existia energia nem luz, né, que estava incidindo sobre ela. Então o Espírito de Deus, ele move as águas. No original em hebraico também você pode fazer essa tradução, que o Espírito de Deus movia as águas. Então, para energizar as águas e dar o sopro, né, de Deus, do Espírito Santo, justamente para as águas, então, elas gerarem vida, né? Porque a gente vai chegar lá depois, no Gênesis, Deus dá uma ordem para as águas produzem seres, almas viventes, tá? Então aqui era exatamente isso que o Espírito de Deus estava fazendo, era energizando a água para a água tivesse condição então de ter vida biológica, tá? E havia trevas na face do abismo, porque não existia luz ainda, tá? Deus criou a terra e a luz de Deus ainda não chegava até a terra, então havia trevas sobre a face do abismo. O abismo, no caso aí, seria... O que é a face do abismo? A gente está vendo aqui a água, né? Vendo? Então, vamos dizer que a face do abismo é essa superfície da água. Então, embaixo da água é tudo um abismo, tá? Então, são trevas porque a luz ainda não tinha incidido sobre ela, tá bom? Aqui no versículo 13 diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa luz, existe muita conjectura errada ou equivocada, dizendo o que significa essa luz primordial no princípio, já que o Sol e a luz do Sol ainda não tinha sido criada, o Sol foi criado no quarto dia. E o que a gente aprende na teologia? Que a própria Bíblia se interpreta por si só. Então a gente vai buscar em outros lugares na Bíblia o que é essa luz. Então a gente vai aqui para o livro de João. São duas coisas aqui que a gente precisa entender. Quando a primeira vez que Deus abre a boca, quer dizer, a palavra de Deus, ela sai para fora quando ele diz haja luz, né? E a gente entende que a palavra de Deus é o próprio Jesus. Então Jesus, ele foi gerado, né, de dentro de Deus, justamente para fazer a criação. Depois eu vou deixar uns versículos bíblicos para vocês entenderem isso, né? Que Jesus foi gerado justamente para ele arquitetar toda a criação de Deus, tá? Aqui em 1 João 1 está dizendo assim: no princípio era o verbo. Então, no princípio, né, o verbo aí, a palavra de Deus, quando Deus fala haja luz, então no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreendem. Então, vocês viram aqui que essa luz primordial do princípio era o próprio Jesus. Quando Deus disse haja luz, ele foi gerado de dentro de Deus. Vamos entender que toda a essência de Deus é luz, tá? Deus é a fonte de toda a luz, a fonte de toda a energia, tudo vem de dentro dele. Então ele gerou Jesus nesse princípio, quando ele disse haja luz. A gente volta lá em Gênesis de novo, aqui no versículo 4 diz assim: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. O que é a separação entre luz e trevas? A gente está vendo aqui a luz do sol, tá? Então, em todo lugar em que a luz do sol incide, absolutamente não existe trevas nenhuma, tá? Então é essa separação entre luz e trevas, porque aonde a luz incide é impossível ter trevas, tá? Ao contrário,
as trevas não conseguem invadir a luz, tá? Você imagina que você está na tua sala, no teu quarto, quando você acende o interruptor, as trevas imediatamente desaparecem, tá? E se as trevas do lado de fora quiserem entrar dentro do teu quarto que está com a luz acesa, isso é impossível de acontecer. Só para a gente entender, tá? Uma visão tipológica, é claro, né? Aqui no 5, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde de manhã o dia primeiro. Então, a gente entende assim, esse dia, e com certeza na Bíblia de vocês está escrito em letra maiúscula, tá? No original em hebraico, é como se fosse um sujeito mesmo. O dia é o outro nome de Jesus, tá? O próprio Jesus, ele fala com os discípulos, né? Vocês são de dia, quer dizer, vocês me pertencem, vocês não são da noite, tá? E outra coisa, ele disse para os fariseus também que o Moisés, Abraão viu o dia dele, tá? Essa palavra dia, yom, original em hebraico, ela significa várias coisas, inclusive, tá? Ela pode significar o dia de 24 horas que a gente tem no nosso tempo cronológico, tá? Mas esse dia aqui, quando fala assim, Deus chamou a luz dia, ele estava dando um nome de Jesus. Jesus é o dia, tá? Então, na ausência de Jesus, existe noite. Na presença de Jesus, só tem dia. Na eternidade, quando Jesus estiver presente fisicamente aqui na Terra, não haverá noite, porque Ele está aqui fisicamente. Se vocês entenderem também, do primeiro ao sexto dia, não existia noite na Terra. Por isso que está escrito, e houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia. Não disse, houve manhã e noite o primeiro dia, manhã e noite o segundo dia. Porque em todos os 6 dias, Jesus estava presente aqui. A luz dele iluminava toda a Terra. Então era impossível ter noite, impossível ter trevas. Lembram quando Paulo foi o último homem a ter um encontro físico com Jesus, tá? Ele viu uma luz que excedia a luz do sol ao meio-dia, a ponto de cegar ele completamente. Ele ficou 3 dias cego. E não era uma visão, não era uma parousia, né? Quando a gente fala em grego, né? Não era uma visão que o Paulo estava tendo, tanto é que os soldados que estavam com ele também viram a luz, tá? Então, só para a gente entender, essa luz do primeiro dia era Jesus. Então, recapitulando, a luz do primeiro dia era o próprio Jesus que Deus gerou de dentro dele, tá? A gente vê lá em Hebreus que Jesus foi gerado de dentro de Deus 2 vezes. Aqui em Hebreus 1, 5 e 6, né? Ele diz assim, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, tu vê aqui que Jesus foi gerado 2 vezes, segundo aqui o livro de Hebreus. Ele foi gerado lá no princípio, quando Deus falou, haja luz. E depois ele foi gerado a segunda vez, né, quando o Espírito Santo concebeu o ventre de Maria para gerar Jesus fisicamente, Jesus em carne, para ser semelhante a nós. Por isso que aqui em Hebreus está falando 2 vezes, tá? 2 vezes. Olha, porque a qual dos anjos disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, Deus dizendo que ele foi gerado, ele gerou Jesus lá no princípio e outra vez gerou Jesus no ventre de Maria, tá? E aqui no 6 diz, e outra vez quando introduz no mundo o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Tá? Então aqui fala explicitamente de Jesus como sendo a luz gerada por Deus no princípio. A primeira vez que Deus abre a boca e fala, haja luz, então o João testificou que essa palavra, né, quando Deus abre a boca para falar, Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. No próximo estudo, então, a gente vai falar sobre o 3º dia, tá? E eu vou deixar vocês aqui com essa visão maravilhosa
da Praia Grande, final de tarde.